as cidades se transformam, né? Às vezes a gente vê a mudança, um prédio novo, uma avenida mais larga, mas muitas vezes a transformação é mais sutil. Acontece no dia a dia, sabe? Um programa novo no bairro, uma lei que muda tudo. E é para entender essa dinâmica que a gente mergulha hoje em Arujá, olhando o que marcou 2025 e o que se desenha para 2026. A gente se baseou em notícias do Jornal Lógica, do G1, informações da Câmara, um apanhado geral. A missão aqui é sentir o pulso da cidade, conectar as grandes obras com a vida da comunidade e, claro, com os desafios. É uma ótima forma de colocar. E sabe, enquanto eu li o material, me veio uma imagem. Talvez ajude a gente a organizar as ideias. E se a gente pensar em Arujá, em 2025, como uma casa em plena reforma? Uma reforma grande, sabe? Daquelas que mexem na estrutura. Uma casa em reforma, gostei da analogia. Desenvolve isso. O que seria a fundação dessa obra? Olha, a fundação foi reforçada de várias formas. A iluminação pública, por exemplo, foi totalmente trocada. É como instalar automação de última geração na casa toda. A estrutura legal de muitos imóveis foi consolidada, dando segurança para os moradores. E teve um cuidado especial com a saúde de quem vive ali. Agora, entrando em 2026, o desafio é fazer essa casa reformada funcionar bem. E, claro, não parar a obra. Faz todo sentido. Então vamos começar por essa iluminação, que parece ser o projeto mais vistoso dessa reforma. As fontes, principalmente o jornal Lógica, falam muito de uma parceria público-privada, a tal da PPP, com a Caixa Econômica para modernizar tudo. E usam muito o termo cidade inteligente. A gente ouve tanto isso, mas o que significa na prática para o morador de Arujá? O que muda além da lâmpada ser de LED? Essa é a pergunta-chave, porque a troca por LED é só a pontinha do iceberg. Ser inteligente, nesse caso, significa 3 coisas. A primeira é a mais óbvia. Eficiência, conta de luz mais barata para a prefeitura, o que em tese libera dinheiro para outras áreas. A segunda é a segurança, e não é só impressão, estatisticamente, ruas mais bem iluminadas são mais seguras. E a terceira, que é a aposta no futuro, é que essa rede de postes conectados vira uma espinha dorsal. Para outras tecnologias, né? Tipo câmeras, Wi-Fi. Exato. Câmeras de segurança, sensores de tráfego, pontos de Wi-Fi, você prepara a cidade para o futuro. Entendi. É preparar o terreno. Mas essas PPPs, elas não têm também um lado meio arriscado? A cidade não acaba ficando refém de uma empresa por décadas? Que tipo de controle existe para garantir que o serviço vai continuar bom daqui a, sei lá, 10, 15 anos? Excelente ponto. O risco existe sim. O sucesso de uma PPP depende totalmente da qualidade do contrato. Contratos bem amarrados prevêem metas, indicadores de qualidade, multas pesadas se o serviço cair. O papel do poder público, nesse caso, muda de executor para um fiscalizador bem rigoroso. É um casamento de longo prazo, né? E o contrato pré-nupcial tem que ser muito bem feito. Boa. Saindo um pouco dessa escala macro e indo para algo que muda a vida de uma família da água para o vinho. A entrega de uns 100 títulos de propriedade. Eu acho isso de uma força simbólica imensa. É a dignidade de poder dizer esta casa é minha, de papel passado. É quase como a certidão de nascimento de um imóvel, sabe? Sem o título, a casa existe, mas para o Estado ela é quase invisível. E essa certidão de nascimento tem um poder que vai além do portão da casa. Pensa comigo. Um imóvel regularizado entra no mapa oficial da cidade. Isso significa que a prefeitura pode e deve planejar a chegada de asfalto, saneamento. Os serviços básicos de forma oficial. Exatamente. O bairro deixa de ser um apêndice e vira parte integral do corpo urbano, fora o impacto econômico. Com o título na mão, o proprietário pode pegar um empréstimo no banco para reformar, para abrir um negócio. A economia local começa a girar de maneira formal. E para fechar essa parte da estrutura da casa, não dá para esquecer da manutenção, né? A zeladoria. As fontes citam a Operação Cidade Limpa 2025, ações para lidar com chuvas fortes. Isso parece tão importante quanto os grandes projetos. Não adianta ter iluminação de ponta se a rua está suja ou alaga. É o trabalho invisível que sustenta tudo. Uma cidade resiliente não é só a que tem tecnologia, mas a que consegue lidar com o dia a dia.
A zeladoria é o sistema imunológico da cidade. Perfeito. Agora, se a infraestrutura é a estrutura da casa, vamos entrar nos cômodos e falar das pessoas. Na saúde, o que mais me chamou a atenção foi um movimento de descentralização. O programa Saúde nos Bairros, mais de 2.600 atendimentos, a lógica de levar o serviço até as pessoas, né? E o impacto disso é gigantesco. Você cria uma rede de cuidados muito mais próxima. Isso alivia a pressão sobre as unidades centrais, claro, mas o principal é o incentivo à prevenção. É muito mais provável que alguém verifique a pressão se o serviço estiver na praça do bairro dela, sabe? Você detecta problemas mais cedo. E essa rede se fortalece com ações mais específicas, né? Via distribuição de vacinas contra a bronquiolite para gestantes, parceria com o Lions Club para atendimento oftalmológico. São peças menores que completam esse quebra-cabeça do cuidado. Exatamente. E essa rede vai além da saúde física. Um dado que pode passar batido, mas que eu acho fundamental, foi uma capacitação sobre o CIPIA. CIPIA? Sou super técnico. O que é isso na prática? É algum tipo de software? Basicamente, sim. É o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência. É uma ferramenta que conecta conselheiros tutelares, assistentes sociais, pessoal da saúde, todos que trabalham com proteção infantil. Capacitar as equipes para usar bem isso significa fortalecer a capacidade de agir em casos de vulnerabilidade ou violência contra crianças. Entendi. É usar a tecnologia para proteger os mais frágeis. Faz todo sentido. E essa ideia de comunidade, de pessoas se conectando, me leva direto ao Natal Encantado 2025. Os números são, nossa, impressionantes. As fontes falam em 20 mil pessoas circulando pela Praça do Coreto, picos de 4 mil pessoas num fim de semana. Isso diz muito sobre a cidade. Diz muito mesmo, e esses números são mais do que estatística de público. Eles revelam uma fome por eventos comunitários, por espaços de encontro. Num mundo cada vez mais digital, ver tanta gente reunida numa praça mostra uma coesão social muito forte. É um capital social, né? Com certeza. E no meio dessa festa toda teve um detalhe que eu achei sensacional. A árvore de Natal feita com garrafas PET. Essa, para mim, foi a sacada do ano. É brilhante. Você pega a maior festa popular, que é o Natal, e transforma numa gincana ecológica gigante. A comunidade não foi só espectadora, ela foi convidada a construir um dos símbolos da festa, no Parque dos Ipés, com material reciclado. É genial. É educação ambiental na prática. Mas essa reforma toda, essa vida comunitária pulsante, não foi só de boas notícias, certo? Toda grande obra tem seus imprevistos, e Arujá parece ter enfrentado alguns bem sérios, a começar por uma questão do dia a dia, o barulho. Entrou em vigor a nova Lei do Silêncio. E a Lei do Silêncio é um gancho perfeito para a gente entender como a casa é administrada. Ou seja, a dinâmica entre os poderes da cidade. Que é algo que muitas vezes confunde, né? Quem faz o quê? Exato. Pensa assim, a prefeitura, o executivo, é o engenheiro da obra. Ela executa os projetos como a PPP da iluminação e os programas como o Saúde nos Bairros. Já a Câmara Municipal, o Legislativo, age como se fosse a Assembleia de Condomínio e o fiscal da obra ao mesmo tempo. Então são eles que criam as regras, como a Lei do Silêncio, e decidem onde o dinheiro vai ser gasto com a tal da LOA, a Lei Orçamentária Anual. Isso. A Câmara aprova as leis, aprova o orçamento que a Prefeitura propõe à LOA e o PPA, que é o plano para 4 anos, e depois fiscaliza se o engenheiro está aplicando bem o dinheiro. Um poder equilibra o outro. Ou deveria. Entendido. E agora? A gente precisa tocar no ponto mais delicado e grave de 2025. Um evento que, segundo o G1, chocou a cidade. Falo do caso do assassinato de um guarda civil de Mogi das Cruzes, que aconteceu em Arujá, e que teve como principal suspeito o então secretário adjunto de segurança da própria cidade. Ele foi exonerado e se entregou. É o tipo de notícia que abala a cidade inteira, não tem como. Com certeza. E aqui, a análise precisa ser cuidadosa. Um fato dessa gravidade envolvendo uma figura de alto escalão da segurança
gera um terremoto de confiança. Primeiro, levanta questionamentos sobre os processos de escolha, os mecanismos de controle interno. Como isso acontece? Segundo, e mais devastador, é o golpe na confiança da população na instituição que existe para proteger. É uma ferida que não cicatriza rápido. Mostra que, por mais que a cidade avance em tecnologia, os desafios humanos, éticos, são imensos e imprevisíveis. Exatamente. É um lembrete duro de que o progresso de uma cidade não é uma linha reta para cima. É um processo cheio de contradições, com avanços incríveis e crises profundas, às vezes ao mesmo tempo. Saindo desse momento tão pesado, mas sem esquecer dele, vamos olhar para frente. O que 2025 plantou e o que a gente pode esperar para 2026? As fontes já dão uma pista interessante. O jornal Lógica noticiou a chegada da Loja Vale Reciclar Móvel aos parques da cidade logo em janeiro. E isso se conecta perfeitamente com a árvore de Natal de Pet e com outro dado importante. Em 2025, Arujá conquistou uma certificação histórica do programa Município Verde Azul. Então, essa loja móvel não é uma ação isolada, é a consolidação de uma política. É o poder público dizendo, aquilo da árvore de Natal não foi só festa, é um compromisso. É trazer a economia circular para o dia a dia. Então, para 2026, a gente pode esperar que essa veia sustentável continue pulsando. O que mais está no horizonte, com base no que foi discutido na Câmara? A tendência é essa. Além da pauta ambiental, a execução do orçamento de 2026, a LUA, que já mencionamos, deve focar em duas coisas. Primeiro, garantir a manutenção do que já foi feito, a tal da zeladoria, para a casa não se deteriorar. E segundo, expandir os projetos de cidade inteligente. A continuidade do incentivo a talentos no esporte e na educação também aparece como prioridade, o que reforça aquele capital social que a gente viu no Natal. Então, se a gente fosse amarrar tudo, 2025 para Arujá foi um ano de contrastes impressionantes. De um lado, um salto tecnológico com a iluminação, um avanço social com a regularização de imóveis, uma comunidade viva. Do outro, uma crise de segurança gravíssima que expôs uma vulnerabilidade institucional. Uma cidade em plena obra, com a euforia do novo e o pó e os entulhos de problemas complexos. Exatamente. E essa dualidade toda me deixa com uma reflexão final, uma provocação. A gente viu Arujá investindo em dois extremos. De um lado, a tecnologia de ponta, centralizada, da cidade inteligente. Do outro, as ações hiperlocais, focadas no indivíduo, como saúde nos bairros. E a pergunta que fica para 2026 e além é, à medida que uma cidade se torna mais inteligente com tecnologia, como ela garante que também se torne mais humana e conectada em suas comunidades? Onde está o equilíbrio entre o avanço dos postes de luz inteligentes e o bem-estar real de quem vive à sombra deles?